Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais empolgantes da matemática, a análise combinatória. Você já jogou na Mega Sena alguma vez? Sabe qual a probabilidade de você ganhar com a aposta mínima? Aqui em análise combinatória e depois em probabilidade, nós vamos aprender a fazer esses cálculos. Mas antes eu gostaria de te apresentar o material que nós usamos lá no nosso curso, material de análise combinatória, probabilidades e estatística. Aqui nós fazemos um resumo da matéria, apresentamos aqui um fluxograma, que vamos falar sobre ele agora mesmo. Depois temos aqui alguns exercícios de fixação, que são exercícios mais simples para que o aluno aprenda o que ele estudou aqui atrás. Logo lá na frente temos os testes, que são exercícios tirados de vestibulares no Brasil todo. E aqui temos também na frente alguns exercícios do Enem. Mas antes da gente começar propriamente dito, eu queria te mostrar os tópicos que nós iremos abordar nesse vídeo e nos próximos. Aqui em introdução nós vamos falar um pouco mais o que vem a ser a análise combinatória. Depois vamos estudar o princípio aditivo e o princípio multiplicativo da contagem, os diversos tipos de agrupamentos, ordenados, não ordenados, simples e com repetição. Esse fluxograma que eu mostrei aqui agora há pouco no material é um fluxograma que ajuda ao aluno a identificar, a fazer a diferença entre a permutação, o arranjo e a combinação. Usaremos aqui dois processos de cálculo, inclusão versus exclusão. Tremendo esses processos, vai te ajudar muito na hora de resolver os exercícios. Falaremos sobre a permutação com repetição, que é um tipo de agrupamento importantíssimo, assim como os outros também, a permutação circular e no final resolveremos uma série de exercícios para capacitar você para sair bem, super bem na prova do Enem. Portanto, não saia daí, hein? Bom, então o que essa matéria tão empolgante da matemática vai estudar? A análise combinatória, ela estuda os agrupamentos que podem ser formados com os elementos de um conjunto finito. Por exemplo, quando você vai jogar na Mega Sena, você vai marcar ali 6 dezenas, num total de 60. Quantas maneiras diferentes você pode obter? O sistema de emplacamento de veículos, com 3 letras e 4 dígitos, quantas placas diferentes nós conseguimos obter? A numeração dos telefones, antes nós tínhamos o prefixo e mais 8 dígitos. Hoje temos o prefixo e mais 9 dígitos. Quantos números de telefones a mais você consegue acrescentando esse 9 no início? Problemas desse tipo nós vamos ver aqui em análise combinatória. Começamos então pelo princípio aditivo da contagem. Vamos imaginar que um casal vai fazer uma viagem de Brasília para o Rio de Janeiro. Esse casal, eles têm 2 carros, o do marido e da esposa, por exemplo. Eles têm à disposição 3 linhas de ônibus que eles podem escolher ali entre as empresas A, B ou C. E eles têm 4 empresas aéreas. Eu quero saber quantas opções diferentes, então, esse casal tem para ir de Brasília ao Rio de Janeiro. Bom, carro, eles têm 2 opções. Ônibus, eles têm 3 opções diferentes, 3 linhas de ônibus diferentes. E avião, eles têm 4 empresas aéreas. No total, então, esse casal terá 2 mais 3 mais 4, ou seja, 9 opções. Esse é o princípio aditivo da contagem. E olha, se o casal, vamos supor que ele optasse, olha, nós vamos no carro do marido. Fazendo essa escolha, ele já alcança o seu objetivo. Se ele escolher o carro, se eles escolheram o carro do marido para ir de Brasília ao Rio de Janeiro, então automaticamente as outras opções estão excluídas, ok? E o princípio multiplicativo da contagem? O que seria? Bom, imagine
que você vai comprar um carro e você chega numa concessionária, eles têm, daquele carro que você quer, eles têm 3 opções de cores, A, B e C. E eles têm 2 versões. Você pode comprar o carro básico ou o completo. E ainda você tem 2 opções de motor. Você pode comprar com motor 1.0 ou 1.6. Então, no final, na realidade, quantas opções diferentes você pode obter para comprar o seu carro? Nós vamos montar aqui um diagrama para que você entenda direitinho o total de opções que você consegue obter numa situação como essa. Bom, então, de cores, você tem 3 opções. Você tem a cor A, ou a cor B, ou a cor C. Para cada escolha de cor, você tem 2 versões, básico ou completo, que eu vou chamar de X e Y. Então aqui você pode pegar o carro na versão X ou na versão Y. Aqui é a mesma coisa, na versão X ou na versão Y. E aqui é a mesma coisa, na versão X ou na versão Y. Agora, para cada versão, você tem 2 escolhas diferentes de motor, para cada uma delas. Então aqui na versão X, você pode pegar o motor 1.0 ou o motor 1.6. Aqui é a mesma coisa, 1.0, 1.6 e assim por diante. Então, no final, nós teremos aqui o seguinte diagrama. Bom, então, escolhendo a cor a versão X e o motor 1.0, ele vai ter esse carro aqui. Se ele escolher a cor A na versão X, motor 1.6, ele vai ter o carro AX 1.6, etc. No total, quantas opções diferentes ele teria então? Aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12 opções. Como que eu poderia fazer esse cálculo, encontrar esse resultado 12, fazendo apenas uma conta, sem a necessidade de você fazer todo esse esquema aqui? Bom, ele tem 3 opções de cores, ele tem 2 opções de versão e ele tem 2 opções de motor. Quando ele faz a escolha da cor, ele já alcançou o seu objetivo? Não. Aqui o cliente ele tem que fazer a sua escolha em 3 etapas. Fazendo uma escolha numa primeira etapa não exclui, ele ainda não consegue alcançar o seu objetivo. Diferente lá do princípio aditivo que nós mostramos. Então, primeiro ele escolhe a cor. Depois, numa segunda etapa, ele escolhe a versão. Depois, numa terceira etapa, ele escolhe o motor. Então, para cada escolha de cor, para cada uma delas, ele tem 2 opções de versão e para cada opção de versão, 2 opções de motor. Então, o que eu vou fazer com esses resultados aqui? Eu vou multiplicar 3 vezes 2 vezes 2, no total, então, eu tenho 12 opções diferentes, ok? Bom, então, resumindo, nós temos o seguinte, no princípio aditivo, a escolha se dá entre uma hipótese ou outra, enquanto que no princípio multiplicativo, em cada etapa se faz uma escolha, na primeira e na segunda. Bom, então em análise combinatória e em probabilidade também vai ser da mesma forma. Falou ou, você vai utilizar soma. Falou e, você vai utilizar o produto, a multiplicação. Guarde isso, extremamente importante, tanto em análise combinatória quanto em probabilidade. Nós vamos ver agora os tipos de agrupamentos. Eles podem ser ordenado, não ordenado, simples ou com repetição. O que é um agrupamento ordenado? A ordem importa. Os grupos se diferem pela ordem. Por exemplo, imagine que você tivesse esse conjunto A e eu perguntasse assim, olha, forme para mim números com 3 algarismos distintos. Aí você vai montar um exemplo
por exemplo, 235. Se você trocar a ordem dos elementos ali, você vai obter um grupo diferente desse. Por exemplo, se eu trocasse aqui, colocasse 523, esses dois grupos, aqueles dois números ali, são diferentes. Então, esse é um tipo de agrupamento ordenado, porque quando você troca a ordem, altera completamente. O agrupamento pode ser não ordenado. Nesse caso, a ordem não importa. Imagine que você tivesse aqui 5 pessoas, A, B, C, D e E, e eu perguntasse quantas comissões de 3 pessoas eu posso obter. Aí você vai montar um exemplo. Vamos supor que você pegasse a pessoa A, a pessoa C e a pessoa E. Então aqui você formou essa comissão. Se você trocar a ordem, pegar, por exemplo, a pessoa E, a pessoa A e a pessoa C, essa comissão e essa são exatamente a mesma comissão, representam a mesma comissão. Então, um agrupamento como esse é dito não ordenado, ou seja, eles não se diferem pela ordem. Trocou a ordem, não muda nada. O agrupamento pode ser simples. O que vem a ser um agrupamento simples? É um agrupamento sem repetição. Imagine que nesse conjunto A eu falasse assim para você: forme para mim números com 3 algarismos distintos. Então, por exemplo, 241 é um exemplo de 3 algarismos distintos. Então, esse caso você tem um agrupamento simples, porque não pode haver repetição. Eu disse 3 algarismos distintos. Agora, se eu falasse assim, forme para mim números com 3 algarismos. Então eu vou montar um exemplo. 322. Esse é um exemplo. Eu falei 3 algarismos. Eu não impus a condição de serem algarismos distintos. Então esse é um exemplo. Um outro exemplo, 134, também é um exemplo. É um número com 3 algarismos. Então, quando é com repetição, um agrupamento com repetição, um elemento ele pode ou não repetir. Aqui não repetiu, aqui repetiu, ok? Então, esse é um agrupamento com repetição. Então, temos aí os 4 tipos de agrupamentos. Extremamente importante você fazer a diferença se o agrupamento é ordenado, não ordenado, simples ou com repetição. Nós vamos apresentar para vocês agora um fluxograma que é muito útil para você fazer a diferença entre o arranjo, a permutação e a combinação. Então, inicialmente você vai ler atentamente o problema, em seguida monte um exemplo e depois troque a ordem dos elementos. Eu chamei atenção aqui para a palavra ordem, porque não é para você trocar o exemplo, é para você trocar a ordem. Isso significa que você tem que estar dentro do mesmo exemplo que você montou aqui. Não pode mudar o exemplo. É para você mudar a ordem dentro desse exemplo que você montou aqui atrás. Depois você vai fazer uma pergunta. Alterou? Quer dizer, ficou diferente esse novo grupo, depois que você trocou a ordem, ele ficou diferente? Se a resposta for sim, você vai ter um agrupamento ordenado. Se a resposta for não, você vai ter um agrupamento não ordenado. O agrupamento não ordenado é a combinação. Então, o que é uma combinação? É um tipo de agrupamento não ordenado. Ou seja, quando você troca a ordem ali, não altera nada. Muito bem, mas vamos imaginar que você trocou a ordem e ficou diferente. Alterou? Alterou. A resposta foi sim. Então você vai ter um agrupamento ordenado. O agrupamento ordenado pode ser um arranjo ou uma permutação. Arranjo é quando você utiliza parte dos elementos e permutação quando você utiliza
todos os elementos. Nós vamos te mostrar um exemplo daqui a pouco. Quando for um agrupamento ordenado, nós usamos o processo de contagem. Não usamos fórmula, usamos contagem, bem simples. E quando for um agrupamento não ordenado, que é o caso da combinação, aqui nós usamos fórmula. Eu vou te mostrar alguns exemplos. Vamos admitir que você tivesse esse conjunto A com aqueles elementos e eu te perguntasse quantos números com 4 algarismos distintos podemos obter com os elementos daquele conjunto. Então eu já li atentamente o problema, agora eu vou montar um exemplo. Então vamos lá, montando um exemplo aqui, 5, 4, 3, 6. Montei o exemplo. Agora, troque a ordem dos elementos. Dentro desse exemplo que eu montei, eu vou trocar a ordem. Por exemplo, 3, 6, 5, 4. E aí eu vou fazer uma pergunta. Alterou? Ficou diferente? Ficou diferente. Então a resposta para essa pergunta é sim. Então temos ali um agrupamento ordenado. Agora eu preciso saber se eu vou utilizar todos os elementos do conjunto ou não. Como ele manda eu formar números com 4 algarismos distintos, então qualquer exemplo que você coloque ali, você terá que utilizar todos os elementos que você dispõe. Então trata-se de uma permutação, ok? Bom, agora eu vou te mostrar como é que você faria o cálculo. Você vai colocar aqui, são 4 dígitos, 4 algarismos. Eu vou usar o processo de contagem e nessa primeira posição eu posso colocar o 3, ou o 4, ou o 5, ou o 6. Então aqui eu tenho 4 possibilidades. A minha convenção que eu adoto lá no meu curso, quando eu coloco aquela bolinha ali, significa número de alternativas, número de possibilidades. Então, nessa primeira posição, eu tenho 4 possibilidades. Na segunda posição, eu só terei 3 possibilidades, uma vez que ele fala que os algarismos deverão ser distintos. Então, o algarismo que você usou nessa posição, você não pode usá-lo mais. Então aqui você só tem 3 alternativas. Pelo mesmo motivo, aqui 2 alternativas e aqui uma alternativa. Agora, pelo princípio multiplicativo de contagem, o que eu vou fazer com esses números aqui? Eu vou multiplicar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 12 vezes 2, 24. Então, dentro daquele conjunto A, se eu quiser números com 4 algarismos distintos, eu vou obter 24 números. Então, o que vem a ser uma permutação? A permutação é um agrupamento ordenado, onde eu utilizo todos os elementos que eu disponho para formar cada grupo. Aliás, a própria palavra permutação, vamos fazer uma permuta, vamos fazer uma troca. Então você envolve todos os elementos que você dispõe e simplesmente fica mudando eles de posição, mudando de lugar. Exemplo número 2. Eu vou considerar o mesmo conjunto A, mas agora eu quero formar números com 2 algarismos distintos. Então já li atentamente o problema, agora eu vou montar um exemplo. 35. Montei o exemplo, agora eu vou trocar a ordem dos elementos. Dentro desse exemplo, eu vou trocar a ordem. Lembre, eu não posso mudar o exemplo. Ali está mandando trocar a ordem. Não está mandando trocar o exemplo. É a ordem. Bom, então trocando a ordem vai ficar 53, que ficou diferente. Então trocou a ordem dos elementos, faz a pergunta. Alterou? A resposta é sim. Então eu vou ter um problema ordenado. Eu estou utilizando
todos os elementos que eu disponho para formar cada grupo? Não. Dos 4, eu só utilizo 2 de cada vez. Então, eu só utilizo parte de cada vez. Então nós temos ali um arranjo. Então, o que vem a ser um arranjo? É um agrupamento ordenado em que eu utilizo parte dos elementos para se formar cada grupo. Como eu faria esse cálculo? Vou usar o processo de contagem. Então, são 2 dígitos. Nessa primeira posição, eu posso colocar o elemento 3, ou o 4, ou o 5, ou o 6. Então, eu tenho 4 alternativas. E na segunda, só 3 alternativas, uma vez que ele fala algarismos distintos. Então, o que você usou nessa posição, você não pode usar mais nessa outra posição. Vou usar o princípio multiplicativo de contagem. Eu vou fazer aqui 4 vezes 3, 12. Então, dentro daquele conjunto A, eu consigo obter 12 números com 2 algarismos distintos. Exemplo número 3. Ainda estou considerando o mesmo conjunto A, mas agora eu quero saber quantos produtos distintos com 3 fatores distintos eu consigo obter ali. Então, já li o problema, agora eu vou montar um exemplo. Então, eu vou fazer aqui um produto com 3 fatores distintos. Então, por exemplo, 3 vezes 4 vezes 5. Montei o exemplo, agora eu vou trocar a ordem dos elementos. Então, eu vou fazer, por exemplo, 4 vezes 5 vezes 3. Esse produto aqui dá 60. 3 vezes 4, 12 vezes 5 dá 60. E esse produto, 4 vezes 5, 20 vezes 3, 60. Então quer dizer que o resultado é o mesmo, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, montei um exemplo, troquei a ordem dos elementos e fiz a pergunta: alterou? A resposta é não. Não alterou, ficou a mesma coisa. Então você tem um agrupamento não ordenado, ou seja, você tem uma combinação. Então, o que vem a ser uma combinação? É um agrupamento não ordenado. Combinação é sinônimo de não ordenado. Não ordenado é sinônimo de combinação. Falou um, falou o outro. E como eu faço o cálculo? Aí agora eu uso fórmula de combinação. Então, aqui seria uma combinação que eu vou escolher 3 elementos dentre 4. Eu vou mostrar agora há pouco como você faz essa conta. Vou colocar o resultado aqui, mas depois nós vamos mostrar como você faz o cálculo de uma combinação. O resultado disso aqui é 4. Exemplo número 4, ainda dentro do mesmo conjunto A, eu quero formar números com 4 algarismos. Então, já li o problema, agora eu vou montar um exemplo. 3.344, vou trocar a ordem, 4.433, posso observar que alterou. Então, quando você faz essa pergunta, alterou? A resposta é sim. Então, você vai ter um problema ordenado, um agrupamento ordenado. Agora, obrigatoriamente, eu terei que utilizar todos os elementos para formar cada grupo? A resposta é não. Aqui eu utilizei só 2, mas é porque nesse caso eu posso repetir os elementos. Então, eu tenho aqui um agrupamento ordenado, porém é um arranjo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não há necessidade de você ficar com essa preocupação de verificar se é arranjo ou se é permutação. Por quê? Ambos são ordenados e ambos você usa o processo de contagem. Então, não faz a menor diferença. O que faz diferença aqui é você verificar se é ordenado ou não ordenado.
Porque quando for ordenado, nós usamos o processo de contagem, tanto no arranjo quanto na permutação. Agora, quando for não ordenado, nós usamos fórmula, ok? Nesse caso aqui, então, você tem aqui os 4 dígitos. Na primeira posição, você pode colocar qualquer um daqueles elementos, então são 4 alternativas. Na segunda posição, são as mesmas 4, uma vez que agora você pode repetir o elemento que você usou anteriormente. Aqui também 4 alternativas e aqui 4 alternativas. Pelo princípio multiplicativo de contagem, você vai ter então 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 256 números com 4 algarismos. Espero que você esteja gostando da aula de análise combinatória. Nós daremos sequência nos próximos vídeos nesse mesmo assunto. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se e se você gostou, dê um like. Grande abraço!